Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos, então, entender como deixar o nosso currículo Lattes e entender a importância do currículo Lattes e como deixar de maneira mais interessante o nosso currículo, que é a porta de entrada para que a gente possa aí apresentar a nossa trajetória acadêmica, né? Então, o tema da palestra é o currículo Lattes, estratégias para preenchimento, organização e visibilidade. Serão nesses três pilares que nós vamos conversar nos próximos minutos. Primeiro, a questão do preenchimento, que é extremamente importante, o básico, desde o seu nome, todos os dados corretos, até a questão da organização e da visibilidade. Sou professor Dr. Douglas Pierre Justino da Silva Lopes, tenho licenciatura em História, mestrado e doutorado em Políticas Educacionais. E é um prazer participar deste evento com todos vocês. Então vamos lá. O que é o Lattes? Por que ele importa? Estrutura e seções do currículo, estratégias para preenchimento eficaz, organização e consistência dos dados, visibilidade e impacto acadêmico são os 5 temas dos nossos próximos slides. Primeiro, deixar claro que é o básico, é o mínimo que se espera se você está numa vida acadêmica que você tenha o Lattes. Até porque para fazer qualquer tipo de seleção de pós-graduação, o Lattes ele é obrigatório, tá? Então, o que nós vamos ver aqui, estou pressupondo que todos já possuem o Lattes, mesmo quem está ali na graduação, extremamente importante que exista o Lattes, até porque existe nas seleções de PIBIC, de outras bolsas, o Lattes ele também é obrigatório, tá? E é fundamental. O que é o currículo Lattes? Padrão Nacional de Registro Acadêmico Científico, ele é um banco de dados que centraliza todas as informações dos pesquisadores do Brasil. Ele foi criado pelo CNPq em 1999 e hoje é gerenciado pelo IBCT. Obrigatório em editais de bolsas, projetos e concursos públicos, tá? Então, o Lattes, ele é oficial, principalmente porque nós vamos ver que ele é a maneira mais eficaz de indexar, ou seja, de verificar se as informações que estão ali contidas, elas são verdadeiras, tá? E esse tipo de checagem, ele vai até do automático, onde você tem ali o símbolozinho por exemplo, quando você coloca o seu orientador de mestrado e doutorado, onde o orientador, ele dá o ciente e aparece lá o símbolo de verificado, até com os nossos diplomas, os nossos certificados, né? Aquele que recebemos quando publicamos, quando participamos de evento, e aí vai ser solicitado, será solicitado no momento da inscrição de concurso, dos editais diversos de pesquisa técnica, tá? Ainda na versão, muitos na versão física, mas cada vez mais na versão digital, e daqui a algum tempo apenas essas versões digitais, autenticadas digitalmente com assinatura digital, que elas terão validade. Então é importante ter, assim como nós temos aquele arquivo, uma pastinha com todos os currículos físicos, também ter arquivo dos nossos certificados digitais, certo? Referência para avaliação de pesquisadores, CAPES, CNPq e FAPESC. São mais de 6 mil currículos cadastrados, 6 milhões de currículos cadastrados, 25 anos de existência e o número um de base de currículos da América Latina. O Currículo Lattes é o maior banco de dados de currículo da América Latina, um dos maiores do mundo. Então, para você ver o tamanho e a importância do nosso Lattes, que é a forma, o banco de dados brasileiro, para que a gente possa gerenciar os nossos, e assim como nós somos pesquisadores, tá? Qual é a estrutura deste currículo Lattes?
Nesta palestra, nós teremos esse momento dos slides, mas no final eu vou sair para mostrar, e durante também a apresentação, em alguns momentos, eu vou mostrar que tanto o site do Lattes como alguns sites são importantes nesse processo. Estrutura do currículo Lattes são os dados gerais, como eu falei. Começa lá da identificação, idiomas, formação complementar. Essa questão da identificação é extremamente importante porque agora, eu acho que tem mais um ano e meio, que a entrada pelo Lattes, ele é via GovBR. Então precisa estar tudo redondinho para que você consiga fazer o gerenciamento dentro da plataforma. Eu mesmo esse ano tive que fazer uma retificação porque o meu cadastro era de antigo, lá na plataforma Lattes, antes do casamento, aí teve uma mudança no nome, e aí estava tendo conflito daquilo que eu estava cadastrando com o meu nome no CPF. E aí tive que fazer a solicitação para a administração do currículo Lattes, para que eu pudesse fazer a alteração sem chocar com os dados da Receita, que é algo checado em tempo real. Por isso a importância do Lattes. Cada vez mais, e principalmente no mundo digital, a checagem e a veracidade dos dados ali inseridos, eles acontecem em tempo real. Então, os dados gerais, você tem identificação, idiomas e formação complementar. A formação acadêmica, que é a graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, lembrando que graduação e especialização você não tem ali a checagem, o selinho de verificado, mas mestrado e doutorado você tem a checagem quando os dados são inseridos, então mestrado, título da dissertação ou título da tese, orientação vai automaticamente para o seu orientador. Ele vai dizer sim, esse orientando é meu, foi meu. E ali já vai aparecer do lado o símbolozinho, como se fosse um verificado de rede social, mostrando que aquele dado é real, principalmente para que a gente que se diminua uma falsificação de informação. Então, quando você colocar ali que tem mestrado e doutorado, ou mestrado e doutorado que não seja válido, tá? Porque não é só a checagem com o orientador, é a checagem com a própria base de dados do sistema, tá? Que é uma base de dados nacional. Então, todo pesquisador que faz mestrado e doutorado, não estou falando aqui de pós-doc, porque pós-doc não é grau de título, tá? Mas o, todo mundo que faz o seu mestrado e doutorado está numa plataforma nacional de pesquisa com seus dados ali que pode ser checado em tempo real. Atuação do profissional, vínculos institucionais, cargos e funções, vai ser a sua vida profissional. A produção bibliográfica, que é extremamente importante, junto com a questão dos dados gerais, que é aquele básico, e a formação acadêmica. A produção bibliográfica é o que vai fazer a diferença em concurso e quando você está querendo uma vaga, por exemplo, para dar aula numa universidade particular ou numa escola que vai levar o Lattes em consideração e a sua pesquisa, dependendo da, do grau de complexidade desta vaga. Aqui também você tem um processo de checagem na produção bibliográfica, tá? As orientações, TCC, dissertações, teses concluídas e em andamento, projetos e prêmios, pesquisa, extensão de extensões, prêmios e prêmios recebidos, no qual nós temos que fazer aquela triagem do que é que vale a pena e do que é que não vale a pena, tá? Se você aqui é um profissional da área da filosofia, com mestrado e doutorado em filosofia, você ganhou um prêmio por fazer um protótipo de carrinho de controle remoto em um concurso que teve. Isso não vale a pena estar no Lattes, tá? Pode colocar em outro momento, em outro local das suas redes sociais, mas o Lattes precisa de uma coerência e de pensar se isto terá uma utilização prática, lembrando que é a nossa porta de entrada, tá? Para que as pessoas possam nos conhecer como membro da pesquisa. Estratégias de preenchimento. Boas práticas. Isso aqui é extremamente importante. Nome completo igual ao CPF e RG, tá?
Na própria plataforma Lattes, quando se coloca senha, login, dentro do sistema é possível fazer a alteração. Mas, por exemplo, no meu caso, o que é que estava dando erro? Era uma letrinha a mais que estava divergindo, e quando batia com o sistema da Receita Federal, estava dando divergência. O que acontece? Existe o campo para você modificar o seu nome completo no Lattes. No entanto, hoje existe uma checagem direta através do GovBR com a Receita Federal. Então, é impossível validar um nome divergente com o nome oficial. Errou ou foi tentado mais de 3 vezes, bloqueia, e aí o atendimento é só por e-mail, bem rápido. De um dia para o outro se resolve, sem nenhum problema. Você tendo ali tudo certo, é fácil. Mas nome completo, CPF, RG, extremamente importante. CPF, RG, que agora vai virar, a carteira nacional virou uma coisa só, né? Endereço profissional atualizado, todo o resumo, eu vou falar lá no final, um pouco mais à frente, sobre a questão do atualizado, tá? Os dados precisam ser atualizados constantemente. Texto do resumo em português ou inglês, ou português e inglês. Palavra-chave representativa 5 a 8, link do ORCID vinculado, vamos ver o que danado é ORCID. Áreas de atuação hierarquizadas pelo CNPq. Erros comuns, deixar o resumo em branco, e tem muito currículo Lattes, em que o resumo ou ele é extremamente mal feito, é extremamente curto ou simplesmente foi deixado para lá. E o resumo é a primeira coisa, é o primeiro contato, junto com a foto. Não esqueça da foto, tá? Não vou colocar a foto numa balada, não vou colocar uma foto aí que não seja adequada. Eu já vi até foto longe, falar a pessoa em pé, no meio do nada, e tem a pessoa ali completa, né? Foto de perfil, tá? Perfil é o seu rosto, de maneira profissional, com um resumo bem feito, bem escrito, sobre sua trajetória acadêmica. O que é que tem neste resumo, para aqui esmiuçar essa questão do não deixar o resumo em branco? Formação, atuação profissional atual, ou aquela que tenha sido chave e importante, e, por exemplo, faço parte de tal grupo de pesquisa, faço parte de comissão, de determinada comissão, mas algo pontual que seja importante, extremamente relevante. Não é um resumo do currículo, tá? É um resumo do seu perfil e da sua atuação de maneira bem objetiva. Outro erro muito comum, que é o contrário. Tem alguns resumos que a pessoa deixa parecendo um livro. Não é assim, tá? Então você vai fazer ali 4, 5, 6 linhas bem escritas, diretas, para a pessoa bater o olho, leu, e aí vai interessar entrar dentro do seu currículo, tá? Entrar no seu currículo. Nome diferente do usado em publicações, tem que ter muito cuidado no preenchimento do Lattes para aquele que você coloca no artigo. Então você coloca lá o seu nome completo no Lattes e no artigo você usa um nome duplo apenas, deixa ali. No texto tem que deixar exatamente igual. É igual a assinatura, checagem de RG. Lembra? Assine exatamente igual você assinou aqui no RG. Tem que ser exatamente igual. Isso aconteceu muito para quem é 35 mais na época do cheque, né? Então você deve assinar exatamente igual aqui a assinatura que você cadastrou lá no banco para que a gente possa verificar. Então o nome, seu nome do Lattes, padrão, igual a CPF-RG, é o nome das publicações, tá? Palavras-chave genéricas demais, que aí não identifica nada. Endereço pessoal no lugar do profissional, que é a questão do endereço pessoal. Ele não é uma informação que interesse nem no currículo vitae, naquele tradicionalzão que você vai deixar na empresa, nem muito menos no currículo Lattes. Então, você, no lugar de endereço, você coloca ali o seu endereço profissional. Foto desatualizada ou inadequada, que já foi falado, e áreas de atuação sem
sub-áreas, principalmente quando você tem áreas de atuação muito genéricas. Então, por exemplo, a área de atuação é educação. O que é que quer dizer para quem está lendo o seu currículo Lattes? Nada. Então, a área de atuação, saúde. A área de atuação, saúde, vai colocar lá. Mas em que área da saúde, tá? Em que área da educação? Educação, professor de Fundamental 1, escola particular, tá? Tem toda essa coisa, precisa ser esmiuçado para que você tem que sempre pensar. Quando eu estou lendo o meu currículo Lattes, se eu não me conhecesse, eu entenderia aquelas informações? Essa é uma pergunta importante. Produção bibliográfica, o coração do Lattes. Artigos em periódicos. Informe o ISSN, o DOI e Qualis. Priorize o JCR e o SJR. O que tanto de letrinha é essa? Nada mais do que os registros oficiais que são que vão bater que aquela informação que você está colocando no Lattes, ela é verdadeira, aquele artigo existe, ele tem um registro de SSN, de DOI, ele é um artigo publicado numa revista com Qualis, porque esse JCR e o SJR não é o objetivo principal desta palestra, mas de maneira bem objetiva, são sistemas de busca em que você coloca ali o nome do pesquisador, e aparece as publicações, o peso, a relevância deste pesquisador. É um sistema que o mundo inteiro, são os dois sistemas que o mundo inteiro adota. A principal diferença entre eles é que os dois são gratuitos, o SJR você consegue fazer uma pesquisa pública, o JCR, é muita letrinha, né? O JCR através da CAPES, do site da CAPES para as instituições. Basicamente, a diferença é que o JCR ele pega todas as publicações, ele vai dar, então, o pesquisador, a pesquisadora Mariazinha, ela possuiu tantas publicações nos últimos 2 anos, tá? O SJR, ele pega as publicações e faz uma espécie de pirâmide de hierarquia. Então, publicações num qualis mais alto, quantas publicações em um nível quantas publicações de elite, quantas publicações simples, ele vai fazendo ali esse trabalho de separação para mostrar o peso daquele pesquisador nos últimos 2 anos, tá? 2 ou 3 anos, dependendo do sistema. Livros e capítulos, ISBN, editora, cidade, ISBN são obrigatórios. ISBN é o que identifica livros e capítulos de livros físicos, tá? O ISSN, qual é a diferença do ISBN e do ISSN? ISSN é quando você tem ali um artigo publicado em um evento ou são trechos de documentos acadêmicos digitais que o registro oficial é o ISSN. O ISBN é quando estamos falando, é quando nós estamos falando de livro físico, tá? De documentos que são publicados e aí existe o registro ISBN com a editora, todos os dados ali que são inseridos nas referências bibliográficas. Peso alto de artigos e periódicos, livros e capítulos, tá? Então, lembre que eu falei lá de início, que é preciso entender o que vale a pena estar no Lattes e o que é prioridade, o que a gente não pode errar. Então, artigo em periódico, livros e capítulos de livros, eles têm um peso altíssimo em concursos, em processos seletivos, e até mesmo em seleções privadas, em que possa ser feita uma triagem um a um, quando você pega ali, a pessoa tem artigos em diversas revistas, principalmente conceituadas, livros, capítulos de livros, você sabe que aquela pessoa tem uma relevância acadêmica dentro da sua área. Trabalhos em eventos, use apenas eventos com ISBN, ISSN e seletivos. Não vá meter
qualquer tipo de evento. Lembra que eu dei o exemplo do carrinho de controle remoto para o cara que faz pesquisa na área da filosofia? Pode ser em qualquer pesquisa, em qualquer área, a não ser que você seja engenheiro. Um engenheiro que trabalhe com carrinhos de desenvolvimento de carrinhos de controle remoto, né? Mas trabalho e evento, ele possui um peso médio, porque trabalho em evento, você tem evento de toda a qualidade por aí, né? Então, priorize aqueles de maior relevância, que tenham registro oficial para poder ser inserido no Lattes. Resumo e pôsteres têm um peso baixo, registre apenas se relevante, não sobrecarregue, que é aquela questão de resumos e pôsteres em evento é muito utilizado e é extremamente importante no processo da aprendizagem da pesquisa na graduação, né? O resumo ainda é bem utilizado na pós-graduação e é muito importante também, mas essa questão do pôster, quando você chega no mestrado, doutorado, é algo que realmente nem interessa a fazer porque não tem este peso numa avaliação de currículo, tá? Identificadores persistentes, o DOI e o ORCID. Sem eles, seu trabalho se torna invisível para que os sistemas se torne para os sistemas automatizados. O DOI e o ORCID, eles identificam e são bancos também de informações. O DOI identifica unicamente cada publicação, e aqui nós estamos falando de documento digital, tá? Ative a importação automática pelo DOI do Lattes, disponível em mais de 95% dos artigos indexados. Verifique em Crossref se não encontrar. A importância do DOI, traduzindo, é que ele é uma identificação internacional e digital que não depende mais do seu trabalho estar publicado em um site do evento. Então, o seu trabalho final foi publicado no site do evento, mas para se manter um site no ar, você tem toda uma despesa de contrato ali com o servidor. O site saiu do ar, mas o seu documento ele possui um código de identificação em que ele será encontrado de qualquer maneira, mesmo que o site modifique, tá? Isso é extremamente importante. Então, a importância do DOI é esse registro internacional digital que vai ali preservar o seu artigo científico. O ORCID, ele é uma espécie de Lattes, só que ele é internacional, tá? Onde no Lattes você consegue vincular, assim como o DOI, o ORCID. Então, o ORCID geralmente ele é solicitado para processos seletivos fora do Brasil, ou mistos, que a instituição aqui no Brasil tem a parceria com instituições no exterior e muitas universidades ali, quando já no doutorado, alguns processos seletivos já é obrigatório você ter o Lattes e o ORCID, tá? Inclusive para publicação. Eu acabei de encaminhar um artigo para o Ministério da Educação, com mais duas colegas, em que o Lattes e o ORCID é obrigatório, tá? Número único e permanente para pesquisadores, sincronize Lattes e ORCID. Automaticamente, a sincronização é automática, tá? Então, quando você botar ali do Lattes, o ORCID já vai buscar e vice-versa. Exigido por periódicos de alto impacto e gratuito também. Ele funciona exatamente no estilo do Lattes. Gratuito, é um banco de dados internacional, orcid.org, que, vamos aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês, sair um pouquinho ali dos slides, esse aqui é o site do DOI, tá? Aqui o total, tá, dos últimos 90 dias, tá, tem todas as informações, é só usar. Se não tiver a tradução automática, você coloca ali no na parte de cima do navegador.
Não, hoje em dia, essa questão da tradução não é mais um problema, tá? E o site da Orcid, inclusive aqui o da Orcid ele já consegue ver aqui, ó. Procura em português, ele já vai fazer a versão em português. E para entrar e registrar é só vir aqui, prepara o seu Orcid e lá no Lattes tem um campozinho em que se vincula diretamente o Orcid com o Lattes, tá? Então, eu queria mostrar porque é importante que a gente conheça, principalmente o site da Orcid, você tem um banco de dados aqui atualizado, porque o DOI, como já vai sair no documento, lá no Lattes vai ter espaço, você vai preencher apenas ali a sequência numérica do DOI. Mas o Orcid, tá? É importante que todo pesquisador, já na graduação, quem está assistindo a palestra agora, tá? Estou na graduação ainda, não preciso fazer ORCID. Faça o seu ORCID, porque cada vez mais ele se torna obrigatório, principalmente nos principais processos seletivos. Aqueles mais top, é preciso ter Lattes e ORCID, tá? Então vamos voltar aqui. Organização e consistência dos dados. Padronize o nome. Use exatamente o mesmo nome em todas as publicações. Defina agora e não mude, tá? Então não vá ficar botando cada publicação um estilo de escrita, um nome diferente, ou usando abreviação diferente, abreviação de uma forma na publicação, depois nome completo. Defina o seu padrão, que será o mesmo do Lattes, tá? E o mesmo da Orcid. É importante que tudo bata de maneira igual. Elimine as duplicatas, busque por título e aqui nós vamos falar agora da manutenção do seu Lattes. Então, tudo aquilo foi feito, tá? Todo esse processo das boas práticas. É só entrar em contato pelas redes sociais, vou deixar no final os links, tá? O e-mail ou o Instagram que eu mando a apresentação para vocês. Artigo e periódico, então, todo esse processo foi feito. Vamos chegar aqui agora na manutenção. Elimine as duplicatas, busque por título e verifique se o mesmo trabalho está cadastrado mais de uma vez, principalmente se for trabalho com mais de um autor, tá? Com coautores. Porque se você pode colocar de uma maneira, seu colega colocar de outro, e aí vai ter a checagem, e quando você vê no seu Lattes, tem duas publicações com pequenas diferenças, mas são a mesma publicação. Então tem que ter cuidado com isso. Ou nós mesmos fazemos a inserção ali no Lattes de informações duplicadas. Classifique corretamente o que é artigo, o que é resumo. Artigo diferente de resumo, livro diferente de capítulo, erros de categoria distorcem as avaliações. É importante em todas aquelas abas inserir capítulo de livro. Você vai inserir capítulo de livro ou uma obra completa, livro, quando você vai inserir lá dentro no Lattes, você não pode colocar se o seu trabalho naquela obra foi um capítulo de um livro apenas. Apenas não, que é extremamente importante. Mas se é um capítulo, é diferente de um livro. Se eu fiz o resumo não é um artigo. Resumo é resumo. Na aba de artigo, eu não posso colocar um resumo, porque na comprovação não vai ter como existir, tá? Na hora que você for comprovar, vai perder tanto o artigo quanto o resumo, caso ele tenha algum tipo de pontuação. Revise semestralmente, eu fui bem bacana aqui com esse semestralmente. Defina um ritual toda virada de semestre, revise e atualize o seu currículo completo. Eu faço isso bimestralmente, tá? A cada 2 meses. Não adianta ficar fazendo toda hora também, porque não tem essa necessidade. Mas por que que é importante? Aí nós temos que pensar naquela frase que eu falei lá no começo. Se eu não me conhecesse, estivesse lendo o meu próprio currículo, o que é que eu acharia deste currículo Lattes que eu estou lendo? Então, quando eu entro no Lattes de alguém e está lá, estamos aqui em junho de 2026, tá? Julho,
Agosto de 2026. Agosto de 2026. Se eu estou em agosto de 2026, não tem como eu olhar ali o currículo Lattes de alguém que foi atualizado em agosto de 2023. Tem alguma coisa muito errada com essa pessoa, né? Então não tem nenhuma. Depois de 2023, essa pessoa não fez nada e está passando por um processo seletivo em 2026. Quando você olha ali, então, por que que eu disse semestre? A última atualização é fevereiro de 2026. Eu estou participando de um processo seletivo durante o ano de 2026, ou seja, aquela pessoa fez até aquela atualização nos dados. Eu estou passando por um processo de. Eu tenho meu perfil no LinkedIn, uma empresa viu o meu perfil, foi lá no meu Lattes, e a última atualização do meu Lattes foi há 7 meses, 8 meses, um ano, 2 anos, 3 anos. Não passa uma boa impressão para quem está fazendo o processo de seleção daquele profissional. Então, se eu estou aqui, eu estou em março, por exemplo, né? Eu vejo lá, eu vou entrar, vou ver o perfil dessa pessoa, a última atualização foi em janeiro. Bacana, está bem atualizado, está recente. Então, revise, no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, semestralmente, o seu Lattes e faça a atualização. Defina o ritual, toda virada de semestre, ou bimestre, ou trimestre, mas não deixe passar de semestralmente. Tem gente que faz anual, eu já acho que é muito tempo, tá? Revise e atualize o seu currículo por completo. Visibilidade e impacto acadêmico, tá? Então, tudo que você coloca ali no Lattes, aquelas informações, ele vai para espaços de domínios públicos, sites acadêmicos como o Google Scholar. Cria ou reivindique seu perfil, verifica as citações indexadas automaticamente. O ResearchGate sincronize com o Lattes, responda perguntas para aumentar o seu RG Score, qualis e CAPS, preencha o extrato qualis correto para cada periódico, impacta relatório do CAPS. Currículo público, mantenha o seu perfil público, inclua foto profissional e e-mail de contato. E-mail de contato é extremamente importante. Eu já participei de organização de evento no qual era necessário entrar em contato com um pesquisador, estou falando do professor de universidade. E o contato do e-mail, tanto do site da universidade, ali do programa de pós-graduação do profissional, não era mais o e-mail válido. O que estava no Lattes tinha sido atualizado há anos e anos, também não era mais o e-mail válido. Não tem maneira de você fazer contato. O e-mail é o principal contato dentro deste mundo do acadêmico de pesquisa, tá? Não é o WhatsApp. Você não vai chegar procurando o número de WhatsApp das pessoas. Então, o e-mail preencha de maneira correta. E grupo de pesquisa associa-se ao diretório de grupos de pesquisa CNPq, aumenta as suas conexões. Grupo de pesquisa, lembrando, se eu sou mestrando, doutorando, terminei o mestrado, doutorado, você faz parte de um grupo de pesquisa ligado às universidades ou estaduais ou federais, às IEFs. Então, esse grupo de pesquisa, ele é alimentado pelo coordenador do grupo, ou seja, pelo professor ali que faz a coordenação do grupo, então seus dados estarão ali inseridos. Então é importante, então eu faço parte de um grupo de pesquisa, entre no site da CNPq e procure o grupo de pesquisa e veja se você está cadastrado de maneira correta, porque pode acontecer também, como aconteceu comigo, de que após eu terminar o doutorado, quando eu fui no grupo de pesquisa, eu estava cadastrado ali ainda como mestrando. Então é importante. Tudo isso aqui, tá? Todas essas ferramentas são sites e você vai indexar o seu Lattes para que o mundo acadêmico possa lhe encontrar online. Por que que eu não coloquei aqui, por exemplo, escavador? Porque escavador, ele simplesmente faz um copia e cola do Lattes a partir das suas autorizações, não é o lugar mais confiável, é, não é o lugar mais adequado para que você procure um pesquisador. O lugar oficial é o Lattes. E aí, em outras plataformas, você terá aí essa. Talvez de uma maneira mais fácil, consiga encontrar ali um grupo de professores e pesquisadores
como acontece no Google Escolar, tá? Erros críticos que prejudicam a sua avaliação, estamos aqui, indo já para o final, já fizemos tudo, já fizemos as revisões, e vamos falar aqui pensando, lendo o seu currículo, o que é que poderíamos encontrar de problemas. Currículo desatualizado, avaliações da CAPES consideram o período de produção antiga em campo errado. Antiga, em campo errado não conta. Ausência do Qualis DOI, sem indexação e classificação, sistemas automatizados ignoram o item. Como eu falei já, sem a indexação, é como se o dado fosse falso, ele simplesmente não existe. Tá? Então, eu tenho ali um livro, não tem ISBN. Como é que eu vou ter um livro sem ISBN? Como é que eu vou ter um artigo sem ISSN? Como é que eu vou ter um artigo de revista sem Qualis, sem DOI? Não tem como, tá? Então, não esqueça que sua produção é a mesma coisa de ser fantasma. Produções duplicadas, como já foi falado, nome consistente, orientação sem status, extremamente importante. Não adianta colocar orientação, verifique, você vai colocar ali, vai aparecer o nome bem correto do seu orientador no Lattes e verifique o status, porque se você tem ali mestrado, orientação e não tem o símbolozinho de check verificado, como eu falei, é um amarelinho, uma bolinha amarelinha, como se fosse um verificado de rede social, aquele mestrado, aquele doutorado também não vão contar em processo seletivo. Tá? E vínculos desatualizados, principalmente os vínculos profissionais, quando você está participando também desse tipo de processo. Tá? Checklist, tudo pronto. Entenderam tudo certo? Nome padronizado, resumo bibliográfico preenchido em PT em inglês 500 palavras, área de atuação, ORCID vinculado e sincronizado, todos os artigos com DOI e ISBN quais. Isso aqui pode, inclusive, joga isso aqui no IA para fazer uma ficha de checklist. Faz na mesma hora. E a cada 2, 3 meses, 6 meses, você vai lá e dá o seu checkzinho. Orientações com status concluídas em andamento, projeto de pesquisas com início e fim e financiador, endereço profissional e e-mail atualizados, nenhuma produção duplicada, revisão feita nos últimos 12 meses. Concluindo, o Lattes é um ativo de prestígio acadêmico, um currículo bem preenchido fala por você antes de qualquer entrevista. Precisão e inconsistência são mais valiosas do que volume, precisão e consistência, né? Não inconsistência, são mais valiosas do que volume de produção. Não adianta, eu acabei de sair da graduação. A pessoa tem um Lattes, que é isso aqui, ó. Tem alguma coisa errada. A pessoa perdeu 90% do seu tempo fazendo um monte de farofa sem sal, né? A atualização regular é um hábito, não é tarefa de última hora. Estou para processo seletivo, tenho que enviar a inscrição até amanhã com o meu currículo Lattes. Aí eu vou me preocupar de fazer a atualização do meu currículo. Não, faça como hábito que fica tudo mais simples, tá? No final, esse aí são os meus contatos do Instagram e LinkedIn, tá? É o mesmo @DouglasPR, telefone do WhatsApp, e-mail. Só mandar que eu envio a apresentação e qualquer tipo de dúvida. Abraços, um prazer e até a próxima.